Curiosidade, o que eu aprendo com isso? Então, nós vemos aqui uma coisa interessante. Davi, ele reconheceu que o Senhor confirmava o seu reino, ele como rei, porque por amor do seu povo, o seu reino se tinha exaltado. Davi reconhecia que a prosperidade do reino, a solidificação daquele momento, não era por causa dele. Não é porque ele era um homem que buscava a Deus, não é porque ele fazia alguma coisa que agradava a Deus, mas ele entende que a bênção que vinha sobre o reino era o amor de Deus pela nação de Israel. Essa era uma visão que ele tinha. E nem sempre a gente tem essa ideia quando se trata da gente. Quando nós somos abençoados, quando as coisas que a gente faz começam a caminhar bem, prosperam, vai para frente, a gente sempre parece entender, ou pelo menos essa impressão, de que Deus está abençoando a gente por amor a gente. Somos nós que estamos agradando a Deus, essa é a ideia. No entanto, Davi reconhecia que essa bênção que vinha sobre ele, não era por causa dele diretamente, mas por causa do amor por seu povo. A gente às vezes não percebe que muitas coisas que você vive, muitas coisas que abençoam a sua vida, não é por você mesmo, mas é porque Deus quer abençoar outros através de você. As bênçãos que o Senhor às vezes nos dá, não é para nos abençoar ou por razão diretamente da nossa vida, mas porque Deus quer abençoar outros através de nós. Nem sempre nós temos essa percepção, nem sempre nós temos essa ideia. Eu me lembro que a minha, nem sei se ela está assistindo lá, meu cunhado lá, mas eu me lembro que a minha sogra, hoje ela não se locomove, hoje ela não anda, ela está bem, mas ela não anda mais, não se locomove, acabou travando as articulações, ela tem grande dificuldade. Mas houve uma época que era preciso conduzi-la a hospitais quase toda semana tinha 2, às vezes mais consultas para levá-la. E aí ficava eu, meu cunhado, etc. E olha, era uma dificuldade a gente fazer isso. Sempre, puxa, mas tem que, mas hoje, mas eu tenho, sempre aquela coisa era de manhã, às vezes era de tarde, aquela situação, e sempre com muita dificuldade, com muita resistência, às vezes, da gente, própria do ser humano. Um dia, sei lá, me veio à mente, mas espera aí, para que eu tenho um carro? É só para eu me locomover? De repente, essa ideia que talvez passou por aí, mas de repente, Deus me deu um carro não para mim, não para eu me locomover, não para o meu próprio conforto, mas, de repente, é por situações como essas, que eu tenho aquilo que eu tenho, que eu tenho a condição que eu tenho. Mas essa não é uma visão natural minha. Quando eu comecei a pensar isso, ficou mais fácil, parece que as coisas ficaram claras, então aí eu já tinha a disposição natural de pegar, e algumas vezes fui assumindo isso para mim, acabou aquela resistência, aquela dificuldade, puxa, mas hoje, mas de novo, já não foi essa semana, acabou. Porque eu entendi que de repente aquilo que está à minha disposição não é para mim, é Deus abençoando outros através desse instrumento. E Davi, ele captou essa ideia, quando ele viu o povo abençoado, ele podia pensar, olha, o povo está sendo abençoado porque eu agora sou o rei de Israel. E Deus aprova a minha vida, Deus aprova a minha caminhada. Lógico, Davi não era nem um santo, a gente sabe disso, mas ele era um homem que buscava a Deus. E ele podia tão somente trazer para si, mas ele compreendeu, olha, Deus está confirmando esse reino, não é por minha causa, não é porque Ele simplesmente me ama, mas porque Ele ama o povo de Israel. Então ele teve uma visão aqui muito diferente. Nós tendemos a nos ver exclusivamente como objeto das bênçãos que recebemos.
de acordo com Davi, nós precisaríamos rever essas ideias. Nessa segunda etapa do seu reino, Davi, nós vemos aqui que Davi tomou mais mulheres. Ele já tinha algumas mulheres. Lembrando que essa era uma realidade natural dos reis daquela época. Davi, embora para nós, na nossa cultura, isso possa chocar, naquela cultura não chocava um rei ter muitas mulheres. Ainda que o Senhor tinha dito já para que eles não tomassem mulheres de outras nações. Então, Davi foi somando mulheres. Diz lá o verso 3 em diante. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou ainda mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Elpelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beliada e Elifelete. Então aqui vem aqui uma genealogia, aqui os filhos de Davi, incluindo aqui Salomão, que a gente conhece, e assim por diante. Ele nasceu em Jerusalém, daquela situação que aconteceu lá com Batseba. Então nós vemos que ele se estabeleceu em Jerusalém, né? E é importante a gente também lembrar que os filisteus haviam vencido Saul, haviam matado a Saul e seus filhos, assumindo eles o domínio sobre aquele grupo que não estava com Davi até há pouco tempo. Então, quando Saul foi morto e seus filhos, quem que assumiu um domínio? Para quem que aquele grupo pagava tributo? Para os filisteus. Só que agora, o que Davi fez? Ele reuniu todas as tribos, ele agora é o rei de todas essas tribos. E aí o que acontece? Aí vem o versículo 8. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo o Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo Davi, saiu contra eles. Ou seja, quando eles falaram, olha, aquele grupo que nós dominamos, que seguiam a Saul, que tinham Saul como rei, eles agora têm Davi como rei. E eles que dominavam ali falaram, não, vamos lá prender a Davi. E saíram com esse objetivo, né? Saíram para prendê-lo. E houve aqui um confronto entre eles. Diz o verso 9, mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Houve lá um conflito. E nessa ocasião, Davi, como era próprio dele, ele consultou o Senhor. Verso 10 diz lá, então Davi consultou a Deus dizendo, subirei contra os filisteus. Veja uma coisa interessante, né? Davi podia pensar, é natural que eu vou subir contra os filisteus. Por quê? Porque eles estão vindo contra mim. Mas Davi faz uma pergunta, ele dirige uma consulta a Deus dizendo, eu vou subir contra eles? Então, é uma pergunta que parece que não faz sentido, mas só faz sentido quando você conhece o coração de Davi, que era uma pessoa que era submisso a Deus, dependente de Deus. Alguém que consultava a Deus, mesmo para as coisas que nós normalmente não consultaríamos. Mas ele consulta. Então Davi consultou a Deus, dizendo, subirei contra os filisteus? Entregarmos-á nas mãos? Respondeu o Senhor, sobe porque os entregarei nas tuas mãos. Então Davi consulta a Deus, obtém aqui uma resposta. O Senhor, né, ele pergunta, o Senhor responde, e Davi subiu de fato e os derrotou. Versículo 11 fala sobre isso. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou e disse, Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Embora Davi mesmo, ele próprio comandava, ele era um guerreiro. Vai chegar uma época na vida dele em que os comandantes vão dizer, Davi, você já está cansado, fica em casa, porque nós precisamos ter você como nosso rei. Então, não vai mais às guerras. Não era esse o momento, Davi ainda estava saindo às guerras. Ele mesmo subiu a Baal-Perazim e lá derrotou os filisteus. E o Senhor, mas vejam aqui que é interessante as palavras de Davi. Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas. Ele reconhece que ele foi apenas um instrumento.
ele reconhece que não foi ele que fez que galgou aquela vitória, não foi ele que conseguiu conquistar com seu empenho, com a sua força, com o seu exército, vencer, mas ele próprio tem consciência de que Deus é que fez isso, ainda que usando ele como instrumento. E essas coisas têm que mexer com a gente. O ser humano atribui muito daquilo que ele conquista a si mesmo, aos seus méritos, à sua inteligência, à sua capacidade. E a maioria caminha dessa forma, e às vezes nós cristãos, mesmo tendo consciência de que Deus é o nosso Senhor, de que é Ele que está à nossa frente, muitas vezes nós achamos que somos nós que conquistamos, nós que obtivemos aquele emprego, nós que fomos aprovados naquele concurso, nós que passamos naquela entrevista, nós que tivemos a ideia, a estratégia, o planejamento. Esquece isso. Davi, ele era um rei bem-sucedido, mas ele tinha consciência de que era Deus. Ele era apenas um instrumento, e nós não somos diferentes de Davi. Deus é que pode nos usar e fazer a obra dele. E nós vemos que aqui Davi reconhece que Deus é que lutou, não foi ele, mas Deus é quem lutou por Israel. Vemos ainda que ele compara a vitória imposta por Deus sobre eles como um romper das águas. Como se ele entrasse, tudo se afastasse, tudo saísse, é um romper das águas. É essa a ideia que ele traz, né? Baal Perazim significa o Senhor das águas, o Senhor que rompe, né? O Senhor irrompe. Esse Perazim vem de Pérez. Pérez, lá a gente vê, quando o Senhor irrompeu contra Uzá. Aí é interessante que Davi disse lá, Pérez Uzá, dentro dessa ideia de que o Senhor irrompeu. E aqui o Senhor irrompeu. Se o Senhor foi lá contra Uzá, agora o Senhor foi contra os filisteus. E ele usa aqui esse termo como quem rompe as águas. Foi uma coisa fácil. Davi impôs uma derrota sobre os filisteus de um modo tranquilo. Por quê? Porque Deus que lutava por eles. Então, vejam aqui também no versículo 12, que os filisteus, nessa fuga, né? Nessa fuga eles deixaram os seus ídolos. Lembrando que era um costume dos povos, eles iam para as guerras, eles levavam os ídolos deles. Por quê? Porque eles criam que a vitória deles ia ser dada pela força, né? O povo hoje fala energia, pela energia que esses ídolos dariam ali, ou iriam influenciar para que eles vencessem. O povo de Israel também tinha essa ideia, embora eles não estivessem aqui com a arca, lembrando que a arca Davi tentou trazer e não conseguiu. Então o povo estava sem a arca, mas o povo também, quando ia para as guerras, eles levavam a arca do Senhor. Os levitas é que iam à frente nas guerras. Nas guerras de Israel, não eram os guerreiros que iam na frente, era a arca do Senhor. Nas nossas lutas, a gente às vezes pensa que somos nós que temos que... O Senhor vai à nossa frente. É o Senhor quem toma as nossas lutas. E eles foram embora e deixaram aqui os seus deuses. E Davi ordenou que queimassem esses deuses, que esses ídolos fossem queimados. A tendência, mesmo dos israelitas, era temer esses ídolos, era atribuir algum poder àquelas imagens. Até hoje a idolatria, seja no Brasil, seja onde for, tem essa ideia, aquela imagem lá, tem poder ali, como se ali tivesse uma vida, como se ali tivesse alguma coisa que pode se levantar contra você. No entanto, a palavra de Deus, lá em Deuteronômio já 7:25, já falava que o povo, quando entrasse na terra de Canaã, eles deviam queimar aqueles ídolos, acabar com eles, porque não eram nada. E Davi aqui, quando ele toma os ídolos que os filisteus, deuses que os filisteus deixaram, Davi ordena que eles também fossem
queimados, né? Esses ídolos eram abominação ao Senhor. Nós vivemos num país repleto de idolatria. E vemos como as pessoas se submetem a uma imagem, a uma figura de pedra, de gesso, de alguma coisa pintada, e os homens ali carregam como se aquilo fosse verdadeiramente um Deus. Isso é abominável a Deus. Não tem outra maneira. E Davi, então, ele pede aqui, ele ordena que se queimassem aqueles ídolos. Mas os filisteus, eles perderam essa batalha. O pessoal fala, perdi a batalha, mas não perdi a guerra. Os filisteus, eles se erguem novamente para vir contra Davi, né? Vemos aqui no versículo 13, porém os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. Esses povos, eles tinham um conceito, às vezes assim, né, que havia um Deus que atuava nos montes, um Deus que nos montes, né, em cima, havia um Deus que atuava nas planícies, e eles então tentavam, olha, se nós não vencemos na planície, mas o Deus vai nos ajudar a vencer lá nos montes. Eles tinham essas ideias, e eles retornam aqui novamente contra Israel, né? Se reorganizam e voltam. E aí vem uma atitude curiosa de Davi. É curiosa. No verso 14 diz assim, de novo Davi consultou a Deus. Vejam que o escritor bíblico, quando ele fala de novo, é porque isso tem um destaque para ele. Davi novamente consultar a Deus. Isso chama atenção. É provável que no lugar dele, numa segunda investida, nós já não consultássemos mais a Deus, mas tomássemos aquela primeira consulta como, não, Deus já nos ajudou ali, vamos agora. Mas Davi, novamente, ele consulta a Deus, e o autor e o escritor bíblico, ele faz questão, né, a um destaque, ele podia simplesmente dizer, olha, Davi consultou a Deus, mas não, de novo, ele tem um, né, de novo, vírgula, Davi consultou a Deus. Então, né, isso nos chama a atenção. Às vezes a gente, né, isso é próprio, eu acho que vocês, a gente às vezes vai caminhando com as coisas, vai caminhando com as ideias, vai passando o dia, vai fazendo, e nem sequer parou para falar, Senhor, me ajuda nisto, me dirige nisto, Senhor, me orienta nisto. Nós, muitas vezes, aquelas coisas que já são repetidas na vida da gente, a gente vai fazendo como se, não, isso daqui já está garantido. Davi pensava diferente. De novo, ele consulta a Deus, né? Vai lá e consulta a Deus. E, para nossa surpresa, Deus responde diferente. Deus diz para ele lá, né? Assim, não subirás após eles. Na primeira batalha, Davi foi contra eles, foi após eles e venceu. E agora o Senhor diz, não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os de fronte das amoreiras. O Senhor dá toda a orientação aqui como um chefe, como um comandante para Davi. Que diferença faz para Deus atacar por de frente, por detrás, de lado? Para Deus isso não faz diferença. Mas o Senhor está aqui ensinando a Davi. E mostrando aqui, trazendo para nós algumas lições dessa ideia. Lições dessa ideia. Essa atitude de Davi, a resposta de Deus, mostra o seguinte. Primeiro, a necessidade de nós consultarmos a Deus a cada passo. Independente das experiências anteriores, não interessa como é que foi lá atrás. Você vai fazer outra coisa, consulta a Deus. É isso que o Senhor está ensinando para Davi. Ou seja, Davi, é isso mesmo. Digamos que Davi não tivesse consultado e fosse fazer da mesma estratégia que ele fez antes. Não, Deus falou para ele, não, Davi, agora você não vai mais daquele jeito, você agora vai dar a volta por detrás deles.
E também fica aqui confirmado, aqui na vida de Davi, este senso de dependência que ele tinha. Obediência, dependência. Nós muitas vezes não temos esse mesmo senso de dependência. Vejam que Davi era um homem valente, era um homem corajoso. Davi era um homem que tinha um exército poderoso com ele. Era alguém que já tinha imposto sobre os filisteus uma derrota anteriormente, que eles fugiram. Mas apesar disso, ele consulta. Nós muitas vezes naquilo que nós achamos que, não, isso daí está na minha força. A gente já passa direto e vai em frente. Davi, ele para, ele consulta a Deus, a cada passo que ele procura dar, ele consulta a Deus e fica confirmado aqui esse senso de dependência que Davi tinha. E nesta segunda ocasião, Deus se utilizou de um método diferente daquela primeira ocasião. Deus, ele age diferente na vida da gente. Às vezes nós queremos raciocinar, ter um pensamento como se, olha, Deus pensa assim. Nós não temos como saber o que Deus pensa exatamente. O que nós temos é a sua palavra para nos orientar. E em algumas vezes ele diz, segue avante. Outras vezes, na mesma situação, ele diz, para. Então, nós precisamos estar sujeitos a essa direção de Deus. Procurar entender o que Deus quer para a nossa vida naquele momento. Ah, mas o outro momento foi outro momento. O enfrentamento dos filisteus da primeira vez passou, agora era uma outra ocasião. E Deus tem uma maneira diferente, tem uma outra forma de lidar agora com esse momento. E nós precisamos estar, portanto, a cada dia, por isso que a vida com Deus não é uma experiência lá atrás e eu vou para frente porque já tive a experiência, não. A cada dia nós temos experiências com Deus. A cada dia o Senhor tem algo novo para nos ensinar, para nos falar, uma maneira diferente de conduzir a nossa vida. Tem coisas que nós fizemos de um jeito e deu certo lá atrás, você vai fazer do mesmo jeito agora e não dá certo. Porque a vida é dinâmica. E o Deus que nós cremos é um Deus que ele é soberano. Ele tem essa autonomia, essa autoridade para conduzir as coisas segundo ele quer, segundo a vontade dele. O Senhor dá uma ordem diferente aqui. Aqui no verso 14, ele diz lá, não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. Devia ser ali um ambiente onde devia ter muitas amoreiras. E aí ele continua, verso 15, e há de ser que ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército. Para os filisteus ali, a gente fica imaginando a cena, a situação. Para os filisteus, quando eles começaram a ouvir aquele estrondo, imagina um estrondo de marcha por cima das copas, da parte mais alta das amoreiras. Para eles isso era um mistério. Davi tinha uma resposta, Davi sabia o que estava acontecendo, o que estava produzindo aquele estrondo, mas os filisteus não sabiam. E o Senhor fala, quando vocês ouvirem o estrondo por cima, o estrondo de marcha. Como que era isso, né? Alguns autores, né, dizem assim, seria um exército de anjos, né? Tomam como base aquela ideia lá quando Eliseu estava cercado e o moço dele, Geazi, né, saiu à porta da tenda ali, naquela manhã, e ele viu o cerco, né, dos adversários em volta dele, e aí ele voltou lá e falou para Eliseu, estamos perdidos, estamos cercados aqui. Eliseu falou, não, olha direito, vê que o exército do Senhor que está à nossa volta é muito maior. Então, e aí
quando Geazi foi lá, teve os olhos abertos ali, porque Eliseu clamou por isso, e então ele viu que era o maior exército que estava, do Senhor que estava ali, do que aquele grupo dos adversários que estavam em volta dele. Então, alguns defendem que aqui nesse momento seria como que um exército do Senhor passando pela copa das amoreiras. Nós não temos noção, mas nós sabemos que ali, Deus diz que ali nessa marcha pelas copas das amoreiras, Deus fala para ele, saia, peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir os filisteus. Deus é quem ia agir ali. Como que ia ser esse ferir os filisteus? Nós não sabemos. Mas os filisteus foram mais uma vez ali derrotados. Para os filisteus, era apenas um estrondo misterioso, assustador. Mas para o povo de Deus, aquele estrondo era um estrondo positivo a favor deles. Era Deus saindo ali para derrotar os filisteus. E eu fico pensando, né, quando a gente vê isso na volta de Jesus, né? A volta de Jesus, a Bíblia diz que os sinais que vão cercar a volta de Jesus vai ser algo assustador para a humanidade. Vai ser algo que a humanidade vai ficar tremendamente assustada. Nós temos uma prévia disto, né, uma previsão disto pelo próprio Senhor Jesus aqui em Mateus. Mateus capítulo 24, versos 29 a 31. Mateus 24, 29 a 31. Jesus está falando sobre os sinais, sobre o que vai acontecer e que vai deixar a humanidade aterrorizada. Ele diz assim aqui no 29 do capítulo 24 de Mateus: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Ele continua: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Esses sinais que vão acontecer deixarão a humanidade aterrorizada. Os povos da terra, diz aqui, os povos da terra lamentarão. Talvez naqueles dias, quando Jesus falasse isso, eles pensavam, como que vai saber toda a humanidade? Vai ver esses sinais, vai saber dessa volta? Porque para eles, naqueles dias, o que eles sabiam, o que acontecia ali, naquele vilarejo, naquele povoado. Hoje a tecnologia nos coloca em contato com tudo que está acontecendo no mundo no mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo momento. Então, isso que vai acontecer, toda a humanidade acompanhará. Toda a humanidade vai estar sabendo o que está acontecendo. Mas isso que vai ser assustador para toda a humanidade, que vai ser algo terrível para toda a humanidade, para o povo de Deus vai ser motivo de regozijo. É isso que Jesus fala aqui em Lucas 21, Lucas capítulo 21, 25 a 28, Lucas 21, 25 a 28, Jesus mesmo, né? Lucas aqui registra palavras de Jesus, investigada como ele próprio fala. Lucas 21, 25 a 28 diz assim, novamente aquela ideia: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. O que vai estar acontecendo vai deixar a humanidade perplexa. Perplexa. Haverá homens que desmaiarão de terror.
Nós não conseguimos imaginar uma coisa assim. Vão desmaiar de terror. E pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E aí Lucas registra uma coisa aqui que é muito interessante, muito joia para a gente. Ora, ao começarem estas coisas, ao começar o estrondo de marcha por cima da copa das amoreiras, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. O que é desespero e terror para a humanidade, para aqueles que creem, é regozijo, é exultação, é o Senhor que está chegando. É o Senhor que está à nossa frente. É o Senhor que está consumando aquilo que Ele mesmo planejou desde a eternidade. Então, nós vemos aqui essa cena lá do terror dos filisteus com aquele estrondo pela copa das amoreiras, e nós vemos o povo de Deus ali se alegrando, feliz, porque é o Senhor quem está à frente deles. Assim também será essa volta. Vemos aqui que Davi mais uma vez venceu os filisteus, e Deus fez com que ele gozasse o respeito de todos os povos à sua volta. Versículo 16, fez Davi como Deus lhe ordenara. Davi às vezes ele desobedecia, Davi era que nem a gente assim, sabe? De vez em quando ele desobedecia feio, mas ele também tinha os momentos de obediência. Davi fez como o Senhor lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Veja só, não foi Davi que conquistou esse renome que ele tinha. Não foi Davi que brilhantemente a todas as gentes. O Senhor é que agia na vida de Davi, através de Davi. Foi o Senhor que fez ele respeitado e temido por todos os povos. Davi ele tinha consciência clara na vida dele, os salmos falam isso. A consciência de que não era ele, mas Deus. Ele diz, o Senhor que me deu força para eu envergar um arco de bronze. O Senhor que me fez eu andar saltar muralhas. Era o Senhor que fazia dele aquilo que ele era. E esse princípio não se dá apenas com Davi. Essa é a ideia mesmo sobre a nossa vida. Poucos de nós reconhecem que aquilo que nós temos galgado é graça de Deus. É o Senhor quem tem nos colocado, é o Senhor quem tem nos dado estas bênçãos, esta graça. Se nós somos queridos, é Deus quem faz. Não é você é Deus que faz isso. Se você é respeitado, não é porque você conquistou. Lógico, é importante que você faça a sua parte, mas é Deus quem faz isso. É Deus quem colocava no coração daqueles povos em volta um tremendo de um respeito e temor por Davi. Talvez a figura própria de Davi não inspirasse tanto temor, mas Deus fazia com que aqueles povos se sujeitassem a ele. Davi diz num dos salmos que o Senhor fez com que as nações se submetessem a ele. Não é ele que se impôs a isso, mas Deus fez isso. E Davi via com clareza isso na vida dele. Se nós somos reconhecidos por alguma coisa, se você é reconhecido por alguma coisa, não é você, é Deus quem faz isso. Não somos nós, é Deus quem faz. Há algo em nós que nos coloca em algum destaque. Saiba, não é você, é Deus. E eu vou encerrar lendo aqui
um texto lá, de um versículo apenas aqui, em 1 Coríntios 4, 7, quando Paulo destaca essa realidade, que Davi já sabia, Paulo também sabe, e ele escrevendo aqui aos Coríntios, ele fala sobre isso também. Coríntios capítulo 4, versículo de número 7. Coríntios 4, 7. Ele está escrevendo a uma igreja onde o pessoal queria se destacar, alguns se achavam melhores que os outros. Olha, eu sou melhor. Às vezes quando falava de alguém, não, esse daí não, eu. E aí Paulo fala assim, né? Pois quem é que te faz sobressair? Se você se sobressai, Paulo pergunta, quem é que te faz sobressair? A gente não acredita, né? A gente fala, não, eu me sobressaio. Não, você não se sobressai. É Deus quem te faz. Pois quem é que te faz sobressair? E que tu tens, olha, que não tenhas recebido. O que você tem que você não recebeu? A minha casa, eu comprei o meu carro. Foi Deus que deu para você. O meu filho, foi Deus que te deu o filho. A minha vida, foi Deus quem te deu a vida. Não há nada em nós, de nós mesmos, que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o tiveras recebido? Então, esse era um pensamento no coração de Davi, que vai se expressando no decorrer da vida dele, no seu reinado, nos Salmos, ele manifesta muito esse íntimo dele. Davi era alguém que mostrava muito, a gente tem dificuldade para revelar o que a gente pensa, mas Davi, ele revela muito esse íntimo do coração dele, nos Salmos. Isso era muito próprio dele. Ele sabia que não era ele, era Deus. Que nós possamos aprender isto com Davi também para a nossa vida. Vamos encerrar? Antes de nós orar.